Glória a Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. Aleluias. Irmãos, o Senhor nos leva nesta noite ao Salmo número 31. Glória a Deus. Salmo 31. Deus quer falar contigo. Senhor, fala conosco nesta noite em nome de Jesus. Só para não esquecer, amanhã à noite temos reunião do conselho aqui na igreja. Dia 14 de novembro, véspera do feriado. O feriado é quarta-feira, né? Na véspera, nós vamos ter vigília aqui na igreja, vai começar às 22 horas. Vigília de busca do Senhor. Salmo 31. Ouça a leitura, acompanhe a leitura, lendo junto, mas faça isso em espírito, que o Senhor te encha agora do Espírito Santo. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Sou como um morto, como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos conluiavam contra mim, tentavam tirar-me a vida. Mas eu confiei no Senhor e disse: Tu és o meu Deus. Qual versículo? Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, que emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Quanto é grande a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens. Ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a minha voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Pai amado, Senhor amado, fala com cada um, revela-nos, abre os nossos olhos, desfaz, meu Deus, toda cegueira maligna, Senhor amado, toda incredulidade, vai retirando em nome de Jesus. Glória a Deus.
Diga glória a Jesus. Irmão, salmo escrito por Davi, homem segundo o coração de Deus, como está escrito em Atos 13, 22. Homem segundo o coração de Deus. Irmãos, este salmo é cheio de altos e baixos. Por horas, o salmista está falando assim, versículo 7, eu me alegrarei e me regozijarei. Um pouquinho mais na frente, versículo 10, a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. Se os irmãos verem, o salmo não tem algo que parece uma sequência lógica, são palavras ditas com emoções diversas, muitas vezes contraditórias. Irmãos, por que tem tantos textos bíblicos que parecem que não têm uma ordem lógica? Parece que é um amontoado de verdades, mas que parece que não tem nexo entre si. Por quê? Isso acontece principalmente no livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos é a palavra de Deus para a nossa alma. E quem disse que a nossa alma tem lógica? Pergunta, irmão, assim, quem disse? Diga glória a Deus. Irmãos, o salmista ia falando, cheio do Espírito Santo, 2 Samuel 23, 2, o Espírito de Deus falou na minha boca. Ele falava isso pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21, homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Só que falava de acordo com o que estava na sua alma, e de acordo com o que está na alma humana, de acordo com o que está na nossa estrutura. Nós somos assim, irmãos, o nosso raciocínio gosta de fazer tipo cartilha. Tudo bonitinho, começa assim, daí começa assim. Mas quando nós queremos evangelizar alguém, a gente quer colocar assim os versículos numa ordem sequencial. Eu começo falando assim, daí eu falo assim, daí eu lembro aquilo, daí eu lembro... Meu amado, a Bíblia é assim por acaso? Não, os versículos estão aqui. Irmãos, mas a Bíblia é o remédio certíssimo para a nossa alma. Diga glória a Jesus, porque ela vai de encontro, não ao nosso intelecto, ao nosso espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, versículo 1, em ti, Senhor, confio. Fala para o irmão do lado, confie em Deus. Irmãos, apesar de ser assim uma afirmação ousada, em ti, Senhor, confio, no decorrer do salmo você vê que o salmista não está assim tão confiante. No decorrer do salmo ele está temeroso, ele está angustiado, ele está triste, ele está horrorizado com a opressão do inimigo. Mas, irmãos, acontece assim conosco também. Somos crentes, mas a nossa alma é frágil. A nossa alma teme, os nossos pensamentos vagueiam, os nossos pensamentos oscilam. Se você conhece algum crente que demonstra assim ser muito firme, saiba você que ele é muito maquiado. Fala assim, misericórdia. Porque homem segundo o coração de Deus não era assim. E o Senhor Jesus, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Mateus 3, 16, 17. Deus disse isso sobre Jesus. Ele também deixava as suas emoções expostas. Irmãos, e mesmo os textos falados por Jesus, pega o Sermão do Monte, é difícil você conseguir enxergar uma sequência lógica naquilo que Jesus está falando, mas são palavras de vida. As palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Diga glória a Jesus. Em ti, Senhor, confio. Confie no Senhor. Por mais que a tua alma vacile, confie no Senhor. Nas tuas fraquezas, nos teus momentos de ansiedade, de temor, de angústia, confie no Senhor. Olha o versículo 1. Nunca me deixes confundido. Aqui já está no sentido de súplica. Diga glória a Jesus. Deixe confundido. Mas crente pode ficar confundido? Pode sim. Irmãos, crentes fracos que não conhecem a doutrina bíblica podem ficar confundidos com conversas de pessoas que vêm com heresias, com seitas, com outras coisas que não são baseadas na palavra de Deus, mas em distorções, em visões parciais
de pessoas isoladas. Então, podem ficar confundidas com respeito a assuntos doutrinários. Mas não é isso de que o salmista está falando. O salmista tinha a lei no coração. Salmo 40, versículo 8. A tua lei está dentro do meu coração. Ele não tinha confusão doutrinária, era confusão emocional, era confusão de pensamentos. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que está escrito no Novo Testamento que nós precisamos ter o capacete da salvação. Fala isso para um lado, o capacete da salvação. Tem algumas pessoas do meio para o fundo do salão que estão assim com olhos opacos. É aquele que se você fizer assim na frente, o olho não se mexe. Olha para um lado, vê se é o caso dele. Faz assim na frente dele, assim. Diz assim, acordou? Podemos continuar? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nunca me deixes confundido. Quem aqui que é crente já ficou confuso? Levante a mão, quero ver. Então acho que esse salmo é para nós. Diga glória a Jesus. Mas o que nos confunde? Em primeiro lugar, às vezes as promessas de Deus nos confundem. Geralmente quando Deus fala alguma coisa, no dia seguinte acontece o contrário. Fala assim, misericórdia. Você ouve num dia, o Senhor vai te dar saúde, no dia seguinte você fica doente. Você ouve num dia, o Senhor vai abrir a porta, no dia seguinte fecha todas. Fala assim, misericórdia. Mas por que acontece isso? Fala para nós assim, persevere. Por isso que Deus já disse na véspera, porque sabia que no dia seguinte ia vir a calamidade bater na tua porta. Então, é para você se apegar à promessa de Deus. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atentar, como luz que alumia em lugar escuro, até que a estrela da alva apareça e ilumine os vossos corações. 2 Pedro 1,20. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Ficamos confusos pelas promessas, irmãos, e ficamos confusos às vezes pelos valores. Olha o que diz o versículo 7. Conheceste a minha alma nas angústias. Diga glória a Deus. Leia junto comigo. Conheceste a minha alma nas angústias. Irmãos, quando está escrito isso, é tão difícil de entender, porque sabe o que passa na cabeça do crente? Sim, mas Deus não conhece todas as coisas. Como assim, conheceste a minha alma na angústia? Deus já não conhecia antes? O que significa isso? Irmãos, aqui, muito da palavra de Deus é escrito em tom poético, profético, espiritual. O céu é poético. Só que o homem do século 21, principalmente o brasileiro, poético, falta tudo. Fala assim, misericórdia. Por isso que o salmista está falando em outra sintonia. Mas você precisa entrar na sintonia de Deus. Fala isso para o irmão do lado. Você precisa entrar na sintonia de Deus. Você precisa ter um coração mais amaciado. Tem gente com coração duro que parece um toco. Fazem misericórdia. Jesus não pode falar nada mais poético, assim que não entra nada. Não. Irmãos, o que significa isso? Conheceste a minha alma nas angústias. Irmãos, significa o seguinte: estamos na igreja, vamos ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus vai entrando e vai formando dentro de nós os valores de Deus. Vai formando, lógico, quando a pessoa deixa. Diga glória a Jesus. Quando a pessoa ouve de bom coração. Mateus 13:20 fala daqueles que ouviram de má vontade. Quando a pessoa ouve de boa vontade, Tiago 3,18, o fruto da justiça semeia-se na paz. É quando o coração está em paz, sem guerra com ninguém, em que os valores de Deus vão sendo formados. Mas, irmãos, nós vamos tendo uma conduta, essa conduta de acordo com os valores que formamos, mas alguns desses valores não estão muito firmes. Irmãos, tem muita coisa que o crente faz e que o crente fala, que se você chacoalhar ele,
Se alguém ficar assim encostando sujeira na parede, mas por que você faz isso? Mas por quê? Mas me explica, mas por quê? Não entendi, explica de novo, por quê? Por quê? Chega uma hora que o vai dizer assim, não sei. Fazer misericórdia, porque na verdade ele não sabe mesmo, ele está assim meio que se metidando, fazer misericórdia. Na verdade não sabe, ele está querendo demonstrar mais do que ele é. Irmãos, isso que significa? Conheceste a minha alma nas angústias. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de tudo, mas Deus gosta que as coisas fiquem bem expostas, bem claras. Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar. Deus gosta que as coisas fiquem muito bem expostas, não só para Ele, mas para todos, porque Deus gosta das coisas claras. Diga glória a Jesus. Então, quando nós passamos nos apertos da vida, esses apertos nos chacoalham. Irmãos, quantas vezes o crente está na igreja e o crente está muito firme. Você vai falar com ele assim, ele dá testemunho, ele ora, ele é animado. Fala para nós assim, Daí ele perde o emprego. Daí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, está sem emprego. Daí você vai falar com ele assim, já não está orando daquele jeito como antes, já não está dando testemunho, está meio quieto e está meio irritadinho assim, meio nervosinho, meio nos cascos. Fazer misericórdia. Não sabe o que significa? Alguns valores, no chacoalhar das tribulações, eles balançaram, porque não estavam muito firmes. Fala para o irmão do lado, Deus quer as coisas muito firmes. Diga glória a Jesus. Eu vou fazer uma pergunta, quero ver quem tem coragem de responder, levantando a mão. Quer ver, irmãos? Seja sincero, quem aqui que é crente e que num momento de dificuldade, em que você foi balançado mesmo, você pensou em desviar? Quem já passou por isso? Levante a mão, quero ver. Diga glória a Jesus. Os irmãos estão certos, os irmãos estão certíssimos, porque o salmista também pensou. O salmista, irmãos, Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 1 que ele quase enlouqueceu por causa de uma angústia, de uma tribulação. Irmãos, e por que acontece isso? Se alguém fosse te perguntar hoje, você pensa em dizer, jamais, capaz. Eu estou com Jesus. Diga glória a Deus. Mas quando passou na angústia, isso te balançou. E balançou porque não estava firme. Porque Deus deixou a angústia para que as verdades se aprofundem mais, se enraizem mais em você. Fala para o irmão do lado, você tem que estar firme. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqueles crentes dos países muçulmanos, há 20 anos atrás os crentes falavam dos países comunistas, hoje é dos países muçulmanos, que são piores ainda. Os crentes são mortos. Se lá descobre que alguém é crente, eles matam. Então lá quem é crente tem que ser crente mesmo. Diga glória a Jesus. E pergunta para um lado assim, e você é? Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que Deus nos prova, para que fiquemos firmes, para que não sejamos mais confundidos. Diga glória a Deus. Irmãos, e por que Deus deixa com que os valores se balancem dentro de nós? Para que quando passar a prova nós tiremos uma conclusão de tudo aquilo, e daí sim, então nós nos agarremos com todas as forças aos valores que são eternos, aos valores que não podem ser trocados, aos valores que não podem ser alienados de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 2, inclina para mim os teus ouvidos. Ainda no versículo 1 diz assim, livra-me pela tua justiça. Era um homem segundo o coração de Deus, que não estava falando assim, Senhor, dá um jeitinho de me livrar.
Não, estava dizendo, Senhor, livra-me, mas com a tua justiça, sem abrir exceções para mim, sem dar uns desvios só para me encaixar no teu livramento. Não, livra-me na tua justiça. Se a tua justiça é assim, e eu estou torto, que eu entre na tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Irmãos, quantas vezes oramos e ficamos angustiados por respostas que não vêm, e por isso que o salmista dizia, inclina, Senhor, os teus ouvidos, como se os ouvidos de Deus estivessem distantes, apesar de não estarem. Isaías 59:1, eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados, que não possam ouvir. Fala para o irmão do lado, Deus está ouvindo. Tem gente nessa noite que está meio atribulada, por problema financeiro, por falta de dinheiro, e a hora que foi dito assim, Deus está ouvindo, a pessoa assim, ai Jesus, por que eu estou passando por isso? O Senhor diz assim, é porque você é duro na queda, meu filho. Fazer misericórdia, Deus tem que dar umas espremidas, daí você fala assim, de novo, mas não melhorou ainda, né? Vou fazer o quê? Diga glória a Jesus. Inclina para mim os seus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome, guia-me. Fala para o mundo do lado, eu quero ser guiado pelo Senhor. Guiado pelo Senhor. Parar de ser guiado pelos próprios pensamentos, parar de ser afoito, parar de ser precipitado. Provérbios 19:2, o que se precipita, peca. Fala para o mundo do lado, espera em Deus. Versículo 4, tira-me da rede, que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Fala para o mundo do lado assim, existem armadilhas. Existem armadilhas, quantas vezes armam alguma coisa contra nós, às vezes no serviço, algum serviço que você encomenda, às vezes as coisas de família, que te fala alguma coisa, não fala a verdade inteira, você aceita e você entra, a hora que você entra, você descobre que não é bem aquilo que te contaram, e daí já não tem mais como sair, e você está daquele jeito. Armadilhas, existem armadilhas, mas Deus vai te tirar delas. Confie no Senhor. Versículo 5, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Isso aqui foi dito pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, extraído exatamente deste salmo. Versículo 6, aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu porém confio no Senhor. Os que se entregam a vaidades enganosas, o livro de Eclesiastes, que tanto fala de vaidades. Vaidade no sentido bíblico é aquilo que parece legal, que nos atrai, que nos entretém, que nos diverte, mas que na hora que você precisa, aquilo não serve de nada, e aquilo te fez perder tempo. É isso que significa vaidade. E você precisa de alguma coisa que te sustente. Fala para o irmão do lado, você precisa de sustento de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente assim que quer entretenimento religioso. Tem gente que quer ir na igreja assim para ver coisa diferente, para ver coisa engraçada, para ver coisa envolvente. Meu amado, você precisa da doutrina bíblica, você precisa de oração, você precisa de vigília, você precisa de jejum, você precisa do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, só que o estudo da palavra de Deus e a busca do Senhor, irmãos, isso é cansativo, porque isso nos exaure, porque nós precisamos nos esforçar para receber do Senhor. Diga glória a Jesus. Mas quem fica apenas com entretenimento religioso, a hora que chega a prova, a pessoa não se sustém de pé. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado, você precisa se fortalecer. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me falou dias atrás que aqui na igreja tem muita gente que o que mais faz na vida é ensaio.
Fazem misericórdia. É tudo assim ligado à igreja. Em sair disso, em sair daquilo, sai daquilo outro, sai daquilo outro, sai daquilo outro. Muito bem. Só que as pessoas invertem as coisas, confundem. Acham assim que só porque eu estou ensaiando não sei quantas horas por semana, eu não preciso orar tanto então, né? Porque Deus sabe, né? Deus vai me dar uma canja porque eu estou indo no ensaio. Falam assim, capaz? E sabe o que acontece? Irmãos, olha o que está acontecendo. Gente do coral, gente da orquestra, gente do louvor, que de repente sai da igreja e está tudo esquisito, tudo por aí. E daí você pensa assim, credo, mas ele estava aqui todo domingo, estava aqui sempre, agora de repente não está mais. Mas sabe por quê? Está precisando ir na fonte. Diga glória a Jesus. Não é em volta da fonte, é na fonte. Diga glória a Jesus. Meu amado, ensaio tudo bem, mas você precisa de oração, você precisa de jejum, você precisa do Espírito Santo, você precisa ser cheio de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, porque existem as armadilhas. E se você fica ocupando o teu tempo com coisas que, irmãos, são úteis, mas são secundárias, não há problema nenhum em fazê-las, mas tem que levar tudo comedidamente, fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado, você precisa se preparar. Diga glória a Deus. Você precisa, fala para o irmão do outro lado agora, você precisa se preparar. Jesus amado. Irmãos, o Senhor revela que tem gente que vai passar por luta e não está preparado. Fala assim, viu? Vai passar por luta e não está preparado. Vai passar por luta e vai dar vexame. Vai passar por luta e vai ter chilique. Fazer misericórdia, porque não está preparado. Meu amado, tem que se preparar, tem que buscar ao Senhor. Louvado seja Deus, versículo 7, eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos alegrar, diga glória a Jesus. Muitos textos bíblicos falam isso, por isso que vira e mexe, falamos sobre o assunto na igreja. O Senhor quer nos alegrar. Irmãos, tem muito crente carregado. Fala, irmão, assim, misericórdia. Você está precisando de um descarrego espiritual. Diga glória a Jesus. Mas é verdade. Irmãos, tem um crente aqui que se for impor na mão nele, ele não cai, mas quase. Não cai uma balança. Fala assim, misericórdia. Porque é tudo oprimido. Porque está com problema com aquele. Está tudo assim. Fazer misericórdia. Meu amado, eu me alegrarei e me regozijarei. Você precisa aprender a derramar isso perante o Senhor. Está carregado por quê? Porque a tua oração está frouxa. A tua oração está fria. Irmãos, nós derramamos tudo isso perante o Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado, você precisa lançar em Deus. Você precisa lançar em Deus. Lançar o que? Tudo que te oprime, tudo que te carrega. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Senhor amado, enche-nos do Teu Espírito Santo, meu Deus. Queremos, meu Deus, participar da ceia nesta noite com alegria, com disposição, com regozijo, Senhor. Versículo 15. Versículo 13 diz, ouvia a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porque todos conluiavam contra mim e tentavam tirar-me a vida. O salmista estava no meio de pessoas hostis, estava no meio de pessoas que murmuravam, no meio de pessoas que estavam armando contra alguém, e de repente ele descobriu que era contra ele mesmo. Meu amado, se você está no meio de gente que murmura, sai do meio deles. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente aqui que está no meio dos murmuradores, sai do meio deles. E se você é um deles, deixa de ser então, por favor. Fala assim, misericórdia. Irmãos, meu Senhor amado, depois não sabe por que o crente está oprimido.
Você vai conversar com ele, ele reclama de tudo. Fala assim, misericórdia. Fala para o irmão do lado, você precisa enxergar a bênção. Enxergar a bênção, diga glória a Jesus. Deus está fazendo, irmãos, a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo tem luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo é tenebroso. Jesus que disse isso, diga glória a Deus. Fala para o mundo lado, você precisa de luz nos olhos. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Sabe aqueles trabalhadores que trabalham em Minas, que eles têm aquele chapéu com uma lâmpada assim, para iluminar? Esse que está precisando de uma lâmpada espiritual. Diga glória a Jesus. Porque se você está enxergando tudo cinza, é que os seus olhos estão em trevas, meu filho. Põe uma lampadinha aí que fica tudo claro. Diga glória a Deus. Fala para nós assim, Deus quer te iluminar. Versículo 15 para encerrar. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Fala isso para o Senhor. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Os meus tempos estão nas tuas mãos, Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, mas está demorando. Deus sabe, o tempo de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, deixa Deus agir. Glorifique. Fala para nós assim, glorifique. Olha o versículo 24. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Fala para o mundo lá do esforça-te. Esforça-te. Glória a Deus. Tem gente que pensou assim, eu já me esforcei muito. No passado, o que passou, passou. O esforço de ontem para hoje não serve. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado assim, se esforce hoje. Se esforce hoje. Irmãos, o crente tem que ir nessa luta até o fim. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Fecha os teus olhos. Glória a Jesus. Senhor amado, meu Deus de poder, meu Deus amado. Irmãos, o Senhor mostra várias pessoas que estão precisando de uma libertação interior. Essas pessoas estão presas num problema e não estão conseguindo sair. Essas pessoas estão orando e não estão conseguindo sair do problema. Esse problema vira e mexe e volta para a tua cabeça, ele ocupa os teus pensamentos, você só fica pensando nisso, isso te perturba.